Então, galera, vamos dar continuidade à terceira e última parte da aula de abordagem inicial do paciente intoxicado. Já falamos das medidas de descontaminação, que vão reduzir a absorção do agente tóxico, e agora a gente vai falar das medidas de eliminação, né? Quando a gente vai fazer essas medidas de eliminação, então, a gente sempre vai pensar nas medidas de eliminação quando já passou aquele tempo hábil, né, de fazer as medidas para reduzir a absorção e, por consequência, todo o agente tóxico foi absorvido. Então, a partir do momento que todo aquele agente tóxico foi absorvido, não tem mais como fazer um carvão ativado, uma lavagem gástrica, a gente começa a pensar nas medidas de eliminação, tá? Aqui tem algumas medidas de eliminação, vou passar brevemente por elas para depois estar entrando mais a fundo em cada uma. Uma das medidas de eliminação que a gente tem é a diurese forçada, né? E o que é a diurese forçada? A gente vai hiperidratar o paciente para promover um débito urinário de 5 a 8 ml quilo-hora. É pouco feita, tá? Na prática, é indicada em pacientes que estão fazendo rabdomiólise e ela não pode ser feita em pacientes com insuficiência cardíaca e problemas renais. A outra forma de aumentar a eliminação de agente tóxico é através da manipulação do pH urinário, né, em que em alguns casos a gente pode promover a alcalinização urinária e em outros casos a gente pode promover a acidificação urinária. Uma outra forma é a diálise gastrointestinal, em que a gente vai usar carvão ativado em doses seriadas, né, que foi aquilo que eu falei anteriormente. A primeira dose de carvão ativado é sempre para você visar o aumento da absorção, né, reduzir a absorção daquele agente tóxico, desculpa. E as outras doses subsequentes vão vir para aumentar a eliminação daquilo que já foi absorvido. E por último, a gente tem a remoção extracorpórea, que a gente tem a hemoperfusão, hemodiálise, exsanguíneo transfusão e diálise peritoneal. Aqui embaixo, nos outros slides, a gente vai estar entrando um pouquinho mais em cada, tá? Mas, de forma geral, dando uma entrada nessa parte de remoção extracorpórea. A hemodiálise, ela raramente é feita, tá? Existem algumas indicações específicas da hemodiálise quando a gente vai fazer. São casos em que o paciente está instável hemodinamicamente, pacientes em coma profundo, pacientes que estão em insuficiência respiratória, pacientes que usaram uma dose letal do agente tóxico e pacientes com insuficiência renal que tenham usado lítio. Para que a gente faça a hemodiálise, é necessário que o agente tóxico seja uma substância de baixo peso molecular, tenha um pequeno volume de distribuição, baixa ligação proteica e seja hidrossolúvel. Então, esses são os requisitos para a gente estar podendo fazer a hemodiálise. Aqui são as medidas que eu falei, né? A diurese forçada, manipulação do pH urinário, diálise gastrointestinal e remoção extracorpórea. Aqui a gente tem algumas indicações correlacionando com alguns agentes, com algumas substâncias, tá? Que a gente pode estar fazendo as medidas de eliminação. Uma das indicações de fazer uma medida de eliminação é, por exemplo, uma intoxicação muito grave, em que o paciente tem uma deterioração das condições clínicas de forma importante, mesmo ele tendo uma terapia de suporte adequada. Por exemplo, num caso de algum paciente que tenha usado fenobarbital. Uma outra indicação é quando a via de eliminação daquela substância, né, fisiologicamente, não está funcionando adequadamente. Então, uma substância, uma paciente teve uma intoxicação por uma substância X, em que a via de eliminação dela é renal. Se o paciente tem uma insuficiência renal, se é um paciente que não está é um paciente anúrico que não está conseguindo eliminar, consequentemente ele vai ficar intoxicado por aquela substância e aí que entra a hemodiálise. Ela vai fazer com que eu tenha um aumento da depuração daquela substância, como por exemplo, intoxicação por lítio em pacientes com insuficiência renal. Uma outra indicação, ingestão de dose letal ou níveis sanguíneos considerados letais, como por exemplo no de metanol. E por último, paciente portador de alguma patologia que pode aumentar o risco de coma prolongado ou outras complicações devido à ingesta desse agente tóxico, dessa substância, como por exemplo pacientes com DPOC ou com uma insuficiência cardíaca. A primeira medida que a gente vai abordar é a alcalinização urinária. Tá? E o que é a alcalinização urinária? A gente vai usar o bicarbonato de sódio e ele vai promover o aumento da excreção renal de ácidos fracos. Ele vai promover a ionização e diminuir a reabsorção renal de tóxicos ácidos. Tá?
feito em caso de intoxicação por salicilatos, fenobarbital, 2,4-D, e lembrar que sempre que a gente fizer essa medida de contaminação, a gente tem que monitorar o pH urinário, tá? Manter ele entre 7,5 e 8 e fazer a dosagem de potássio, ver como está a calemia do paciente. Uma outra forma que a gente tem, que a gente falou anteriormente, é a diálise gastrointestinal. O que consiste a diálise gastrointestinal? Ela é feita a partir de doses repetidas de carvão ativado, né? Carvão ativado feito de forma seriada, no máximo em 48 horas, não podendo passar desse prazo. O carvão ativado, então, ele vai interromper o ciclo enterhepático da substância. Como assim? Ele vai combinar, se juntar com o agente tóxico e seus metabólitos, impedindo que esses sejam absorvidos, tá? Uma outra diálise é a diálise peritoneal, em que vai acontecer a difusão passiva do agente tóxico dos capilares da mucosa intestinal para o lúmen. E, enfim, essa diálise gastrointestinal promove uma absorção contínua da substância administrada por via oral. Alguns exemplos de agentes tóxicos que são passivos de ter a diálise gastrointestinal com medida de eliminação é o fenobarbital, antidepressivos tricíclicos, neurolépticos, carbamazepina e organofosforato. Aqui a gente tem os antídotos e os antagonistas, tá? Eles são agentes capazes de neutralizar ou reduzir os efeitos de uma substância potencialmente tóxica. E tem uma diferença entre o antídoto e o antagonista. O antídoto é uma substância que se opõe ao efeito tóxico, atuando sobre o toxicante, tá? E o antagonista é uma substância que exerce ação oposta à do agente tóxico. Como assim, então? O antagonista ele vai fazer um efeito contrário ao que o agente tóxico promove. Se eu tenho uma substância que me causa uma hipotensão, esse antagonista vai fazer com que eu eleve meus níveis pressóricos. Ele vai fazer uma ação oposta àquela que o agente tóxico está fazendo no nosso organismo, tá? E o antídoto é uma substância que ele vai atuar diretamente sobre o toxicante que está no organismo do paciente. Lembrar que o uso de antídoto é restrito a determinadas situações, tá? Cada vai ter uma situação específica para cada. Aqui são alguns antídotos que a gente usa na prática, tá? Eles são bem abordados na aula de síndromes tóxicas, dentro de cada síndrome especificamente, mas é muito importante saber a atropina, usada em caso de carbamatos e organofosforados, N-acetilcisteína com paracetamol, flumazenil com os benzodiazepínicos, gluconato de cálcio, né, vai atuar no bloqueador de canal de cálcio, vitamina K, no caso de intoxicação por cumarínicos, biperideno, com fenotiazinas, metoclopramida, butirofenonas, tá? Que promovem reação extrapiramidal e assim por diante. Deem uma lida nisso aqui, tá? Esses aqui de fato são muito importantes que eu falei, tá bom? E foi o que eu falei, dentro da aula de síndromes tóxicas a gente vai botando na prática essas informações que eu estou dando e vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Aqui são alguns exames complementares que a gente pode estar lançando mão, tá? Cada agente tóxico tem os seus exames complementares específicos, mas de forma geral solicitamos hemograma, ionograma, né, dosagem de cloro, dosagem de sódio, potássio, glicemia, ureia, creatina plasmática, coagulograma, TAP, PTTK, INR, fibrinogênio, exame de função hepática, né, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, albumina, globulinas, exame de urina, em que a gente solicita hemoglobinúria, mioglobinúria, tá? Enzimas musculares, gases sanguíneos, eletrocardiograma, exames de imagem e análise toxicológica do paciente. Aqui a gente tem algumas complicações que podem ocorrer devido à intoxicação do paciente, né? Tudo aquilo que ele pode estar desenvolvendo, comprometimento pulmonar, broncoaspiração, inflamação de via aérea, infecção, lesão pulmonar aguda, SARA, rabdomiólise, síndrome compartimental, encefalopatia hipóxica isquêmica, insuficiência hepática, insuficiência renal, edema cerebral, tá? E essas complicações são o que aumenta o período de internação do paciente. No serviço a gente deixamos alguns pacientes em acompanhamento até saber o desfecho do caso e geralmente os pacientes eles evoluem com essas complicações, né? E a gente tem que acompanhar esse paciente até ter o desfecho do caso dele. Diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer com as intoxicações, né? Hemorragia, infarto cefálico, meningite, encefalite, sepse, hepatites, epilepsia, estado pós-ictal, uremia, transtornos metabólicos eletrolíticos,
transtornos psiquiátricos, delírio tremens, encefalopatia de verme. Aqui o suporte básico é tudo aquilo que a gente tem que fornecer ao paciente e seus familiares, né? Garantir que as vias aéreas sejam pérvias, garantir a ventilação adequada daquele paciente, que o paciente esteja estável hemodinamicamente, correção de fluidos, correção de eletrólitos, sempre manter o controle de temperatura corporal do paciente, tá? Analgesia se necessário, com dipirona, sedativos, diazepam, midazolam, fenobarbital, evitar o haloperidol. Em caso de convulsão, a gente pode estar lançando mão dos benzodiazepínicos, tá? Usar os benzodiazepínicos. Tem os antídotos que a gente falou, tá? Suporte geral ao paciente em coma e conforto ao paciente e sua família.